Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, eu já mostrei para vocês a integração Cloud, Excel. Já mostrei também a integração Cloud, Excel, Word e PowerPoint. Fantástico. Então são 2 vídeos atrás ali. Eu já mostro como é que instala os suplementos. Hoje eu vou fechar o nosso pacote Office com o Outlook. Tá? À medida que a gente vai explorando e usando, é muito legal. O pessoal vem me perguntando, pô, como implantar, né, IA no dia a dia, dentro das empresas. Isso aqui não tem assim, um exemplo tão prático, acessível e real, igual isso, né? Você começar a usar. O Excel, assim, eu estou usando realmente, pessoal, além dos vídeos que eu fiz, que eu estou fazendo, pô, já está no meu dia a dia, cara. E assim, à medida que a gente vai usando, fica meio difícil a gente não retroagir, né? Voltar atrás ali, porque é muito prático. Então hoje eu vou mostrar para vocês o Outlook. Então, nesse exemplo, ele só funciona em e-mails Microsoft, tá? Outlook Microsoft. Então, se a sua empresa usa o servidor de e-mail da Microsoft, não precisa nem ser @outlook, @hotmail. Se você usa o Outlook com outro domínio, mas usando os servidores de e-mail da Microsoft, vai funcionar. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, se você usa um servidor da HostGator, por exemplo, qual eu uso, e em alguns e-mails das minhas empresas, e aí eu tenho lá @rspcurso.com.br, e aí eu conecto o Outlook via IMAP ou POP, aí não vai funcionar, tá? Então esse suplemento é exclusivo Outlook com servidor de e-mail Microsoft. Olha como é que funciona. Ele só funciona quando você clica em um e-mail, tá? O meu suplemento já está instalado. No finalzinho eu mostro para vocês, quem nunca viu, como é que instala o suplemento, que é 2 cliques aqui, está instalado. Então, por exemplo, quando eu clico no e-mail, eu abri um e-mail aqui, e ele já me dá aqui nessa parte aqui mais aplicativos. E aí eu já tenho aqui, ó, Cloud. O que eu trouxe aqui de exemplo para vocês? O primeiro exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem como é que isso aqui facilita a nossa vida. Então, esse e-mail aqui, sabe aqueles e-mails que você recebe, responde, recebe aqueles e-mails que tem um histórico de vários e-mails, o diretor manda, o outro gestor manda, depois você responde, aí o outro grupo responde. Então, aquele e-mail que tem lá um histórico de 30, 40, 60, sei lá. Lógico que aqui é um exemplo que eu fiz eu mesmo, eu mandei um e-mail para mim e respondi. Eu tenho 2 e-mails, mandei um para cá, outro para lá, tá, foi respondendo. Para criar esse histórico, eu me usou um dado fictício para vocês, tá? Aí eu fiz uma pergunta, como se fosse um aluno, não, eu queria fazer o curso tal, como é que você quer o curso tal, papapá. Então vai e volta, tá vendo? Vários e-mails enviando, recebendo, Diego para Diego, tá? Esse Diego aqui que tem a fotinha é o João, que foi como se fosse um aluno perguntando tal. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Cheguei de manhã, é como se eu tivesse um assistente, um estagiário, cara, e é muito isso, cara. Ó, vou vir aqui, vou acionar meu Cloud, ele tem que carregar e abrir a barrinha aqui. De vez em quando tá dando uns pauzinhos, tá, pessoal? No Excel, aí eu fecho, abro, fecho, abro. Isso aqui é alguns testes que eu já vim fazendo. Mas basicamente, quando eu clico nesse e-mail, ele habilita o Cloud. Então esse Cloud aqui só conhece esse e-mail. Ele não tem a visão da minha caixa inteira. Então isso é importante ficar definido para vocês. No final dessa aula, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso depois. Aí eu vou trazer em outros videoaulas e tal, mas quando eu uso os conectores cloud lá no OneDrive, lá no meu pacote Office 365. Aí eu vou ter acesso às caixas de e-mail, tá? Mas depois eu detalho para vocês com mais precisão. Nesse modelo, esse aqui é um suplemento. Igual eu instalei o suplemento Excel, suplemento no Word, suplemento no PowerPoint, eu instalei um suplemento no aplicativo Outlook. Então ele só tem acesso aos e-mails que eu clico. E aqui eu vou começar a pedir ele as coisas. Então eu trouxe 4 exemplos para vocês, tá? O primeiro é o histórico de e-mails, depois eu vou mostrar para vocês o exemplo de tradução de e-mail. Recebi um e-mail em outra língua, depois eu vou mostrar para vocês, o cara me mandou um PDF, eu já peço ele para, já olha esse PDF, vê o que tem para mim, resume e tal para mim. E depois eu recebo uma planilha e vou abrir uma outra planilha em branco e falar, cara, vai naquele e-mail, pega o que está naquela planilha e joga nessa planilha e já me dá os indicadores que eu preciso entender, sacou? É muito prático. E aí eu já começo a usar, eu já sempre uso Outlook, aí já abro o Excel, já abro o Word, PowerPoint nem tanto, tá? Um Word em branco, porque eu posso querer que ele resume, que eu vou mostrar para vocês. Ó, então vamos lá. Eu tenho esse histórico em branco e falo assim, Cláudio, preciso entender esse histórico de e-mails. Pode resumir, por favor? Aí você vai perguntar o que você precisar. Beleza, aí já tem acesso. E como eu estou no e-mail, ó, já começou, ó, claro, tal. É uma troca rápida de e-mails entre 15 e tal e pau, com o João Martins, coordenador tal, consultor da RSP, que ele já leu o histórico lá no rodapé do cara, tá vendo? Aí ele vai me falando, ó, o João, aí claro que eu vou ler, né? O João
vi um vídeo seu no YouTube e tal, e aí ele vai resumindo para mim. Status atual, você já respondeu o preço. A conversa está aguardando um retorno do João. Então, cara, ele já resumiu para mim. Se tivesse um histórico de 30 e-mails aqui, ele ia resumir para mim. Olha o que, é que eu posso pedir ele. Ok, poderia me dar esse resumo no Word? Olha para vocês verem que legal, pessoal. Lógico, ele só funciona isso se eu tiver um Word aberto, tá? Eu tenho que ter um Word em branco aberto com um plugin do Cloud instalado. Aí ele consegue fazer essa interface. No momento não há o Word conectado. Abra um conector do Word e carrega as peças novamente. Então, beleza, foi até bom acontecer isso, que eu tinha só aberto e pronto. Eu tenho que vir aqui, ó, clicar aqui, permitir. Ele está pedindo uma permissão. Permitir, continuar, foi bom acontecer para vocês verem na prática, que isso aí aconteceu, já que está acontecendo direto comigo. Outra coisa que está acontecendo, pessoal, ele fica em branco aqui. Então tem hora que eu tenho que até fechar o Word e clicar aqui de novo. Então agora o que, que eu tenho? Ó, eu tenho um Word aberto, com suplemento instalado e um suplemento aberto, como se eu fosse usar ele aqui. Agora sim, agora eu consigo vir aqui e pedir ele. Deixa eu ir lá agora, deixa eu voltar lá. Aí ele já pede, ó, carrega a peça novamente. Lá que eu vou inserir o resumo. Ok, já carregou. Enviei o resumo para o Word. Quer conferir lá? Olha, então aqui ele abriu para mim, pessoal, resumo do atendimento de leads, ó, métodos Pro, contexto do lead. João Martins, consultor analista da RSP Tecnologias, entrou em contato após encontrar um vídeo de Diego Araújo no YouTube. E aqui ele vai explicando. Principais pontos, tá vendo? Aqui ele pede isso de vez em quando, tá, pessoal? Então, só se autorizar que ele chega um momento que ele começa a te pedir permissões e aí vai fazer o resumo. Essa aula aqui não é uma aula de Word, que eu já mostrei no outro vídeo, para não ficar longa. Depois eu poderia transformar isso aqui no e-mail, copiar e tal. Então, voltando aqui, pessoal, beleza, eu poderia pedir ele para responder esse e-mail para mim, tá? Eu vou mostrar em um outro exemplo, para não ficar longo, mas ele faz isso também. O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Eu dei uma forçada de barra aqui, mas eu recebi, tá vendo? Recebi um e-mail chinês aqui, cara. Uma empresa me mandou um e-mail chinês, eu não sei. É lógico que eu não vou saber ler esse idioma, né, pessoal? Quando eu clico e abro aqui, quando eu clico e abro esse e-mail, ele já aciona o Cloud para cá. Na verdade, eu tenho que fechar esse histórico aqui. Se aconteceu comigo, já acontece. Então, cada e-mail você tem que abrir um suplemento. Parece que cada e-mail tem seus próprios suplementos. Então, pronto, agora eu abri o suplemento desse e-mail aqui. Eu tenho que esperar ele carregar e me dar a abinha de conversas. Se caso não der, eu fecho aqui e tento abrir de novo. Vou tentar de novo. Às vezes acontece isso, tá, pessoal? Não sei se é um bugzinho da ferramenta. Ó, agora deu certo, tá? Me deu uma mensagem de erro aqui e tal. Ó, beleza. Vamos lá. Cloud. Preciso que traduza esse e-mail. Beleza. Como eu cliquei no e-mail, ele só entende o e-mail que está aberto, tá, pessoal? Ó, beleza, ó. Consulta sobre curso treinamento Power BI. Olá, Diego. Nossa empresa está buscando um curso de treinamentos Power BI. Eu vou ler, tá, pessoal? Tudo. Senão o vídeo fica longo, chato. Vocês não vão se inscrever no canal e vai pular, tá? Mas, pessoal, pô, estiver gostando do trabalho, se inscreva no canal, curte o vídeo, cara, que eu tô fazendo bastante material bacana aí para postar futuramente, tá? Comente aí se tiver dúvida, se já usou experiência, se tem alguma coisa que eu não mostrei que você já usou, vamos usar isso aí para a gente trocar experiência também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí, beleza. Ok. Então eu preciso responder, né? Agora eu já li e tal. Ok. Preciso responder. Quero uma sugestão de resposta. Vamos ver o que ele vai sugerir. Primeiro eu peço ele uma sugestão, tá? Vou responder as perguntas do e-mail, tal. Não vou ler e contextualizar certinho, porque, ó, qual idioma você quer a resposta? Eu quero em português primeiro, eu quero entender. Eu quero ler que ele vai responder, né? E aí ele vai fazer para mim uma proposta, ó. Qual a carga horária total do custo? Ele está querendo entender as minhas respostas. Como eu passei um prompt simples para ele, ele está me perguntando. Ele está perguntando porque o cara pediu um orçamento, né? Se eu dou o curso e um orçamento. Ó, então ele vai falar.
Olá, fulano, o curso é de tantas horas, papapá. Então imagine que eu gostei. Se eu não tivesse gostado, eu falei, não, por favor, adaptar tal coisa, acrescente isso, tire aquilo. Como eu gostei, eu vou falar, ok, vamos enviar essa resposta em chinês. Favor elaborar. Por favor, elaborar. Pronto, pessoal. Traduziu para mim, bolou uma resposta para mim e agora ele vai preparar o e-mail todinho para mim. Ó, beleza. É isso aqui. Nesse caso, pessoal, eu tenho que dar um open. E aí eu vou dar um open aqui, ele abre a janelinha de envio, tá? Ele não envia automático. Então aqui, ó, a resposta eu vou e mando enviar. Como é um outro e-mail meu, é só para vocês fizerem o teste, tá? Então, eu recebi o e-mail e respondi ele aqui. Totalmente traduzido, rápido, rápido, né, pessoal? Senão eu teria que colar, copiar aqui, colar lá no tradutor do Google, e aí entender, mandar lá, abrir um prompt do Cláudio, do GPT, falar, preciso de uma resposta para isso, agora traduz, aí eu copio lá, colo aqui. Cara, muito mais prático, tá? Segue o jogo. Beleza, pessoal. Então já mostrei para vocês 3 coisas, tá? Resumir histórico de e-mail, ok? Traduzir e-mails e responder e-mails, tá? Então, ele não responde diretamente, ele prepara o e-mail e aí você aperta o openzinho, ele abre para nós lá. Agora eu vou mostrar para vocês anexos, tá? O anexo PDF, ele não consegue ler diretamente, tá? Então, se você receber algum PDF, o que você pode fazer é baixar o PDF, você baixa para sua máquina e sobe ele aqui. Beleza? Ó, baixei ele aqui, eu venho, subo ele aqui e ele vai resumir para mim. E aí, a partir daí, o interessante é o seguinte: quando você joga ele aqui, qual que é a importância disso? O que, que isso vai agilizar para nós? Ó, proposta comercial, anexei. Agora sim, ele consegue ler esse PDF. E aí ele vai saber o histórico para me ajudar a responder o e-mail, tá? Então isso ajuda bastante. Então aqui eu poderia falar assim, favor resumir esse PDF. Pronto, a medida, no momento que ele resume o PDF, ele vai entender do assunto. E aí eu posso elaborar uma resposta. Beleza? Ou pedir para montar um Word, para me gerar um outro PDF e tal. Mas é isso, ele não consegue falar, pô, já leu o PDF para mim, ele vem aqui e lê direto no anexo. Ele não consegue fazer isso. Ao contrário do Word e Excel. Se você recebe um e-mail com um Excel anexado, ele consegue ler, você não precisa nem baixar. Então, assim, é top das galáxias, tá? Vou mostrar para vocês. Então, a questão do PDF é essa, é uma limitação. Então, beleza, aqui ele resumiu a proposta comercial, que é uma empresa X, está me oferecendo um conteúdo, um curso, uma proposta comercial de um curso, valor, essas coisas, tá? E em cima disso, ó, já me perguntou se eu quero fazer um e-mail ou enviar um resumo do e-mail. Então, tranquilaço, cara, muito prático mesmo. Não preciso nem ler, eu nem abri o PDF, eu só baixei e anexei. E ele já me resumiu o que, que tem lá e já, se eu quiser eu já falo, então pode responder para mim. Responde isso, aquilo, ou qual a resposta sugestiva. Muito legal, pessoal. Agora, o Excel, por exemplo, eu recebi esse e-mail, uma planilha de Excel. Segue os dados de produção de laticínios. Aí é detalhe assim, não pode esquecer, tá, pessoal? Eu tenho que fechar aqui, aí eu cliquei nesse e-mail, abro de novo, porque senão aquele suplemento, parece que o suplemento do Cláudio, ele fica ligado só direto no e-mail que você abriu, tá? Então agora sim, cliquei no Cláudio aqui, o histórico não importa, e já eu vou começar o histórico. Favor analisar o Excel em anexo e resumir os dados. Então, quando eu peço isso, eu estou falando assim, vai lá, entende o que, que tem lá para mim. Foi, já teve acesso ao Excel, tá vendo? Então, pô, eu não precisei nem pessoal, não precisei nem fazer o download, cara. Isso é monstruoso, velho. Então, beleza, ó, já me deu tudo aqui, ele tá me perguntando, ó, o que, que você quer fazer agora? Não, beleza, eu preciso que monte um dashboard com esses números do Excel em minha planilha aberta. Antes de eu dar Enter, eu tenho que abrir uma planilha, né? Vou ter que abrir um Excel aqui. Ó, então eu tenho um Excel em branco, aí ele vai me pedir para me vir aqui acionar e ativar o suplemento, senão não funciona. Então, quando ele vê que a máquina existe o Excel com o suplemento Cloud em aberto, ele consegue comunicar um com o outro, tá? Então, agora, quando eu der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai montar um dashboard para mim lá. E aí, depois eu posso anexar esse dashboard e mandar de volta. Eu poderia pedir uma resposta para esse e-mail, eu poderia montar uma apresentação. Então, imagine que o cara me mandou a planilha de produção dele, eu tenho que apresentar para o meu gerente ou para a minha equipe. Então, eu posso
baixar, eu já jogo no Excel aqui e monto uma apresentação, por exemplo. Ó, já fez a conexão. Então, lembrando o seguinte, pessoal, esses suplementos eu instalo localmente nos aplicativos do pacote Office. Então, eu instalo um suplemento Cloud no Excel, eu instalo um suplemento Cloud no Word, eu instalo um suplemento Cloud no Outlook, igual eu fiz agora, tá? Agora, se eu quiser uma coisa maior, por exemplo, eu queria que ele analisasse a minha caixa de e-mails. Eu quero saber quantos e-mails que eu recebi do João na semana passada. Aí eu tenho que usar o conector Cloud direto, ok? Na assinatura Office 365. Então, isso é um assunto para outro vídeo. Nesse vídeo, eu preciso que você entenda essa diferença. O que eu estou mostrando para vocês é a conexão de suplementos nos aplicativos isolados. Quando eu tenho vários aplicativos abertos e suplementos ativados, ele consegue comunicar um com o outro, tá? Agora, se eu quiser ter uma gestão macro da coisa, analisar a caixa de entrada, caixa de saída, analisar pastas no meu OneDrive, procurar no meu OneDrive se existe um arquivo X, trazer um arquivo e resumir, aí já é um conector que eu tenho que fazer, tá? E aí eu vou mostrar em outros vídeos para você. Nesse caso aqui, eu estou mostrando já com esses 3 vídeos que eu trouxe para vocês, eu fecho Excel, Word, PowerPoint e o Outlook para vocês. Peço de novo aí, faça inscrição no nosso canal aí, que eu vou trazer muito material legal para você. Aqui ele está montando para mim, ó, já está trazendo para mim os dados que ele recebi no e-mail. Então imagina, olha o meu fluxo, pessoal. Eu recebo um e-mail com Excel em anexo. Eu simplesmente abro um outro Excel e falo assim, Cláudio, cara, vai e monta um painel para mim com esse Excel em anexo. Cara, eu não preciso nem abrir, eu não preciso nem abrir, nem fazer o download do Excel, tá? Então isso é muito legal, pessoal. Vamos ver aqui, eu vou trazer o resultado final para vocês. Pessoal, então para finalizar nosso vídeo, gostaria de trazer o resultado final, tá? Ele montou isso aqui para mim, trouxe a base de dados e aqui os principais indicadores, tá? E aqui, a partir daqui, dentro do Excel, poderia pedir ele para fazer várias coisas, colocar gráfico, mudar formatação, entre outros. Pessoal, então beleza, é isso. Então espero que vocês tenham gostado do material. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.